delas possam estar aqui junto de nós, nos amparando e nos protegendo. O título, então, é Os 20 serviços que o Espiritismo pode fazer por você. Às vezes nós podemos ficar sem saber, né? O que o Espiritismo faz para nós? Para que serve o Espiritismo? O que o Espiritismo pode nos dar? Antes, poderíamos fazer uma pergunta, né? O que o Espiritismo não faz por nós? O que ele não pode nos dar? Porque, às vezes, muitas pessoas buscam a casa espírita motivada por determinadas coisas, com anseios que a casa espírita não pode fornecer, e aí, então, pode cair em decepções. Com certeza, o Espiritismo não dá para nós riquezas materiais, não nos dá meios de enriquecermos sem fazer esforço, não vai nos dar nenhuma revelação bombástica a respeito de qualquer situação, não vai ajudar a descobertas ou invenções de coisas e, principalmente, o Espiritismo não é um hospital mágico, em que os espíritos estão aqui à nossa disposição, nós vamos lá, estamos sentindo qualquer coisa, vamos lá e os espíritos nos curam. Não é assim que funciona. Então, o Espiritismo, basicamente, ele cuida das coisas do espírito. E isso já não é pouco, né? Parece, mas não é pouco, não. Kardec, lá em 1861, ele disse que o Espiritismo tem duas grandes forças. A primeira é que ele torna aqueles que conhecem o Espiritismo, que estudam o Espiritismo, que praticam o Espiritismo, torna essas pessoas mais felizes. E isso é uma grande força, porque tem muita gente infeliz que vai buscar a casa espírita nesse desânimo, e, ao conhecer o Espiritismo, as revelações que o Espírito nos traz, ela se transforma as atitudes, transforma o caráter, e essa compreensão de todos os aspectos espirituais que nós estudamos nos tranquiliza, porque mostra para todos nós que nós não precisamos de muita coisa para viver. E a segunda força é que a doutrina não repousa numa única cabeça. A doutrina espírita não foi trazida para nós por uma única pessoa, por uma única voz. Usualmente nós dizemos que a doutrina é dos espíritos, mas, na realidade, a doutrina ela é um esforço dos espíritos e dos homens, que são os intermediários do Espiritismo, e começando por Allan Kardec, que foi quem codificou. E o próprio Kardec nos disse que o Espiritismo não repousa na cabeça de um único homem que possa ser derrubado. Os espíritos estão por toda parte e podem comunicar onde quiserem, pois não existe um só lugar, uma só família que não tenha um médium em seu seio. Então, o Espiritismo é uma ideia que não há barreiras que a segurem, porque não existem barreiras às ideias, e nem barreiras bastante altas que não possa ser transposta. A doutrina espírita ela foi trazida a nós com a vocação de se expandir. E nós vemos que isso aconteceu desde que Kardec lançou a sua primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, pela mão de diversos médiuns, ela vem se expandindo constantemente. Então, Kardec nos disse exatamente isso, que o Espiritismo amplia os nossos horizontes, amplia os horizontes de quem conhece o Espiritismo, né? Ser espírita, poderíamos dizer que é trazer o coração leve, é ter a certeza da imortalidade, das finalidades superiores da vida que nós podemos buscar. Então, para nós que somos espíritas, nós devemos amar o Espiritismo com muito carinho e valorizá-lo também. Esse tema foi trazido por André Luiz, mas não faz parte de nenhum livro.
foi uma mensagem que ele transmitiu por intermédio do Valdo Vieira, numa reunião pública, lá na Comunhão Espírita Cristã, em 1965, em Uberaba. E então ele transmitiu essa mensagem foi anotada e foi passando, e hoje nós encontramos aí por diversos sítios. Então, nós vamos apresentar então essas 20 coisas que o Espiritismo pode fazer por nós. A primeira delas, André Luiz diz que o Espiritismo integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Então, o Espiritismo mostra que nós somos espíritos imortais, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, conforme o Livro dos Espíritos, na questão 919, diz: a vida é contínua, a vida espiritual é contínua. Nós passamos por existências finitas, mas a nossa vida é contínua. E cada um de nós escolhe o que fazer e tira daí as consequências das suas escolhas. O Espiritismo expõe o sentido real das lições de Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Então, o Espiritismo nos mostra exatamente a essência do Evangelho de Jesus e a universalidade dos ensinos deles. Cristo é o nosso modelo e guia, o Espiritismo nos mostra isso. E todos aqueles missionários que vieram em seu nome, em todas as épocas, transmitir essa lei de amor, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 5, relata. O Espiritismo suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Então, ou seja, através da comunicação com os desencarnados, nós temos essa comprovação de que a morte é apenas uma passagem de estado, como o nascimento é também uma passagem de estado. Então, o medo do vazio, o medo do nada, o medo do que pode ser o porvir, deixa de existir e passamos a ter confiança no futuro, porque a nossa vida não se extingue. Lá nas questões 149 até 165 do Livro dos Espíritos, trata sobre isso. O Espiritismo revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Então, as dores pelas quais nós passamos, as dores físicas, as dores morais, as desigualdades que nós constatamos que existem na sociedade, elas são explicadas pela reencarnação. Esses contrastes sociais são explicados pela reencarnação, porque não existe injustiça. Deus é justo, bom e justo, então a injustiça não pode existir. Cada existência dessa forma é uma oportunidade de reparação e de progresso. Lá nas questões 171 a 174 do Livro dos Espíritos, também trata sobre isso. O Espiritismo confere-lhes forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que o instrumento físico nos reflete as condições ou as necessidades do espírito. O corpo que nós habitamos é o reflexo do nosso espírito. O espírito, ao encarnar, André Luiz nos explica isso muito bem na sua obra, que, ao encarnar, nós fazemos o planeamento da nossa encarnação e, em parte, também fazemos o planeamento da estrutura física do nosso corpo. Como é que nosso corpo vai agir em função das nossas necessidades de reparação. Então, nós podemos vir com alguma deficiência no fígado ou no estômago, por exemplo, porque em determinada encarnação nós abusamos de determinadas coisas e ofendemos esses órgãos, nesses exemplos, ofendemos esses órgãos, então eu venho porque fica marcado no nosso perispírito. E dessa forma, a dificuldade física, ela é reflexo, então, das nossas atitudes do passado. O Espiritismo traz para nós o sentido das provas pelas quais nós passamos. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre isso.
O Espiritismo tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente afetos, mas também os desafetos de existências passadas, para a necessária regeneração. Então, a família, a nossa família, é uma oficina de ajustes e de reajustes, ou seja, encarnamos juntos na família espíritos que têm afinidades, que uns ajudam os outros no desenvolvimento da vida encarnada, mas também existem os desajustes, os desafetos, melhor dizendo, que encarnam juntos para que eles possam, então, fazer os reencontros, fazer as reparações que precisam. De forma que nós precisamos aprender e aprimorar o servir e o perdão e o perdoar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, trata sobre isso. Demonstra-lhe que seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Não existe nenhum lugar externo onde nós podemos ou devemos prestar o culto à divindade. É na nossa consciência, é no nosso coração que é o verdadeiro sítio onde devemos fazer, então, prestar o culto ao nosso Pai. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, ele traz para nós essa informação. O Espiritismo liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que não impõe dogmas, não impõe rituais. Se alguma casa espírita adota o ritual, é responsabilidade dela, não é o Espiritismo que indica ou que orienta. O Espiritismo valoriza, pelo contrário, a fé raciocinada, livre das superstições, como Kardec nos recomendou lá na introdução do Livro dos Espíritos. O Espiritismo mostra que não existe uma religião que é mais importante que a outra, não existe hierarquia de religiões. Todas as religiões, quando elas se propõem à melhoria do ser humano, elas são benéficas. E cada um busca aquela religião segundo os seus interesses do coração, segundo aquela vocação do coração. Sem esquecer que, muitas vezes, existem espíritos que encarnam na religião A ou na religião B com o objetivo, com a finalidade de ajudar aqueles outros que vão buscá-la para o seu progresso. O Espiritismo elimina a maior parte das preocupações acerca do futuro além da morte. Então, o futuro espiritual é consequência, é resultado do presente. Ou seja, o meu futuro é consequência, uma continuidade do que eu estou vivendo hoje. Então, se eu busco uma vida decente, uma vida boa, o meu futuro vai ser dessa forma, vai ser consoante a isso. Se eu tenho uma vida desregrada, o meu futuro espiritual também vai ser de acordo. Então, não existe penas eternas também. Todo mundo tem a oportunidade de reparar os seus erros, de reajustar as diferenças que possa ter com outros espíritos. A evolução é contínua. Nós, encarnação por encarnação, vamos passando pelas provações, vamos aprendendo e vamos evoluindo até alcançarmos a condição de espírito puro. Lá nas questões 1000 a 1009 do Livro dos Espíritos, Kardec trata sobre isso. O Espiritismo dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados. Então, a mediunidade prova essa sobrevivência, como nós já falamos, o reencontro com os nossos familiares, as almas queridas que foram antes de nós, através de mensagens consoladoras, mostra exatamente isso, que o amor não morre, o amor continua. Existe um filme que é bastante conhecido, né? As Mães de Chico, em que ela trata justamente isso.
as mães que vão buscar as comunicações dos filhos, e as comunicações são tão diretas, com informações tão particulares, que aqueles que a recebem não têm dúvida de que foi exatamente o seu filho ou a sua filha que transmitiu essa mensagem, por causa de, muitas vezes, relatos que só aqueles dois indivíduos conheciam. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 31, item 11, trata sobre essa questão. O Espiritismo entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. Então, o Espiritismo nos mostra que todos nós somos médiuns em algum grau, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo, além disso, mostra-nos, ensina-nos o uso responsável da faculdade mediúnica, sempre a serviço do bem. Então, o Espiritismo nos mostra que aqueles que no passado eram chamados de profetas ou de pitonisas, na realidade nada mais eram do que médiuns. O Espiritismo traça-lhe providência para o combate ou para a cura da obsessão. Então, a doutrina espírita, ela esclarece esses fatos e nos mostra exatamente o porquê, a razão da obsessão, as causas, e mostra também, nos dá recursos para que nós possamos fazer o tratamento. A prece, a vigilância moral, o estudo, a caridade, tudo são mecanismos que nos auxiliam a nos libertar das obsessões. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 467 até 480, trata sobre isso. O Espiritismo concede-lhe o direito à fé raciocinada. Então, uma fé, para ser sólida, ela deve se basear na razão, no bom senso, não no misticismo. Então, através da razão, nós compreendemos os fatos, os ensinos que aquela doutrina nos apresenta e constatamos pelo raciocínio que realmente aquilo tem lógica. Tudo deve e é bastante e é bem explicado. Lá no capítulo 19, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso. O Espiritismo destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. Então, o Espiritismo nos mostra que a caridade não é uma opção, é uma lei divina, é condição básica, amar o próximo, para que nós possamos alcançar a felicidade futura. Então, o Espiritismo, as ações sociais que as casas espíritas desenvolvem, ela tem essa finalidade também de nos familiarizar, nos introduzir na atividade da caridade. Então, quando a Alexandra fala sobre todas essas oportunidades que a casa espírita ela dá para todos nós, a confecção dos cabazes, que tem diversas formas de contribuir, tanto na doação, quanto na seleção, na organização, depois na entrega, na limpeza e assim por diante. Ou seja, a casa espírita ela nos dá meios imensos de iniciarmos e desenvolvermos nessa tarefa que é tão importante para nós próprios. Porque quando nós estamos praticando, exercendo a caridade, nós nos esquecemos do nosso problema. Nós observamos que existem, por mais problemas que nós tenhamos, existem outros que têm problemas ainda maiores. Né? E que nós, assim, ajudando de alguma forma, minimamente que seja, nós também abrimos o espaço para que nós sejamos também, de alguma forma, ajudados. Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espírito, fala sobre a questão da caridade. O Espiritismo auxilia você a revisar e revalorizar os seus conceitos de trabalho e de tempo. Então, o trabalho é uma lei natural. O tempo é um patrimônio sagrado. Quando nós encarnamos com uma determinada quantidade de energia vital para que nós tenhamos a vida em toda a plenitude, conforme a nossa programação. E se nós desperdiçarmos o tempo ou aplicarmos mais de forma má o tempo, nós vamos
porventura, chegar no fim da encarnação e vamos constatar que nós não realizamos nada ou quase nada do que foi proposto. Tanto que os Espíritos nos dizem que do sofrimento que nós podemos experienciar depois de desencarnado é ter exatamente percepção do tempo perdido, que foi a encarnação. Então, o trabalho dessa forma é um instrumento de progresso, tanto moral quanto material. Lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 674 e 685, trata sobre o trabalho. O Espiritismo concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. Então, isso é explicado pela lei de causa e efeito. Tudo retorna ao autor. Tudo que nós fazemos volta a nós. Então, fazer o bem nada mais é do que investir em si próprio, né? Poderíamos até dizer que fazer o bem seria uma atitude egoísta, porque eu estou fazendo bem para me beneficiar. Então, investir em si próprio é praticar o bem, porque nós vamos eliminando ou vamos resgatando débitos do passado. Às vezes, nós, em fazer o bem, em auxiliar, nós estamos criando condições de débitos, de amenizar outros débitos que nós temos. O Espiritismo garante-lhe a serenidade e paz diante das calúnias ou das críticas. Então, o Espiritismo nos ensina a valorizar a consciência reta acima das opiniões alheias, né? Porque o mal que eles nos lançam só vai nos atingir se nós abrirmos a guarda, se nós acolhermos esse mal. Então, se alguém me transmite palavras, pensamentos maus, só vai me alcançar se eu me predispuser a isso, se eu abrir o meu campo para receber isso. Lá no capítulo 27, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata sobre isso. O Espiritismo ensina você a considerar adversários por instrutores. Então, esses opositores, esses adversários que nós temos, eles só têm uma finalidade de testar a nossa paciência, testar a nossa humildade. São instrumentos que a providência divina coloca próximo de nós para revelar nossas fragilidades, que nós temos que superar. Então, ou seja, nós identificamos essas adversidades porque nós encontramos como reflexo o que nós temos no outro. Então, são pontos em que nós devemos observar para transformar em nós próprios. O Espiritismo explica-lhe que, por maiores que sejam as dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a própria situação. Então, nós temos liberdade, a nossa liberdade é inalienável. Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas nós vamos ser responsáveis pelos resultados do que nós fazemos. Então, essa liberdade é inalienável. Nós vamos ser responsáveis pelo uso das nossas disposições interiores. Eu sou responsável por tudo que eu faço, mesmo diante das provas severas. Então, diante de uma prova severa, nós observamos o indivíduo A reagindo com serenidade, resignadamente, e o indivíduo B revoltado porque está passando por aquela situação, não aceita ou não entende por que passa por aquilo, e ele não lembra que foi ele próprio que escolheu aquela situação, ou ele mesmo vivenciou coisas que o levaram a chegar naquela situação. Lá na questão 843 do Livro dos Espíritos fala sobre isso. O Espiritismo patenteia-lhe que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo as suas obras pessoais. Então, a fé nos dá força, a fé nos consola, mas não nos dispensa da responsabilidade moral. A fé não nos dispensa disso.
Cada um vai receber de acordo com as suas obras, conforme consta no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, versículo 27, e também na questão 963 do Livro dos Espíritos. Então, além da fé, do Espiritismo nos trazer a fé, eles nos mostram, nos conforma que a ninguém é permitido voltar ao passado e mudar o nosso presente. Mas cada um de nós pode, a partir de agora, agir diferente para ter um futuro melhor, construir um novo final, um final diferente daquilo que eu construí até agora. Então, agora eu vou para o lado de vocês, porque todos nós precisamos responder essa pergunta. E você? O que você faz pelo Espiritismo? O que nós fazemos pelo Espiritismo? Né? É uma questão de reflexão. E vou trazer para vocês uma fala de Emmanuel, que a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, essa é a maior caridade que nós podemos fazer. Porque todo bem que nós recebemos, já recebemos, estamos recebendo pelo Espiritismo, nós podemos proporcionar aos outros. Ou seja, divulgar o Espiritismo aos outros, sem misticismo, de forma correta, ajuda ou pode ajudar outros a também se transformarem como nós estamos procurando nos transformar. E que Jesus nos abençoe.